Amém, igreja. A graça e a paz para a igreja do Avivamento. Aleluia. Bem, amados, hoje o dia, e os dias têm sido de muito quebrantamento na presença do Senhor. E hoje o Senhor falou muito ao meu coração, não só a ministração, mas quando nós entendemos que precisamos ser totalmente dependentes do Senhor, e é Ele que faz, o fardo ele diminui um pouco. Então, quero pedir a você que está aqui hoje, que você aquiete o seu coração, que você esteja com o seu espírito ligado, Peça ao Senhor que Ele abra os seus olhos espirituais, para que você possa entender e que essa palavra ela seja frutificada na sua vida. E que você não saia daqui da mesma maneira como você chegou. Amém? Como todos sabem, eu espero que a igreja esteja ligada, mas nos últimos domingos nós temos falado sobre o tema santidade, certo? Que é um tema que faz parte de todo o cotidiano do ser cristão, Todos os dias nós buscamos essa santidade. É isso que nos faz diferentes, é isso que nos faz você ser diferente de qualquer outra pessoa que você conhece que não é cristã. É a santidade que te faz ser diferente deles. Amém? E eu queria pedir que você abrisse a sua Bíblia em Daniel, porque eu queria começar essa ministração falando um pouco sobre Daniel. Daniel 1, capítulo 1. Vamos ler do 8 ao 17. À medida que você for abrindo a sua Bíblia, eu peço que você se coloque de pé para que nós possamos fazer essa leitura juntos. Amém? Todos acharam? Amém? Amém. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens que são vossos iguais. Assim, arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então, disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Hananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, fazendo que nos deem legumes a comer e água a beber. Então, se veja diante de ti a vossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei. E conforme vires, te hajas com os teus servos. E ele conveio nisso e o experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, pareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que os jovens que comiam a porção do manjar do rei. Desta sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento, a inteligência e todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Amém? Pode se sentar, feche seus olhos. Senhor Jesus, eterno Pai, quero me colocar aqui diante de Ti, Senhor, em submissão, Senhor, em entender que eu sou totalmente dependente de Ti. Se não for a Tua vontade, se não for o Teu agir, o Teu fluir neste lugar, de nada, Senhor, vai importar, porque eu mesma não tenho nada. Então, eu quero te pedir por este momento que os nossos olhos espirituais possam ser abertos,
Que possamos entender, Senhor, o caminho que nos leva à santidade. Que possamos, Senhor, compreender melhor, Senhor, aquilo que pertence somente ao reino espiritual. E que Tu tens reservado para nós essa noite. Que possamos sair daqui, Senhor, diferentes. Que possamos sair daqui, Senhor, com um entendimento, Senhor, de coisas que precisávamos ouvir, Senhor, que precisamos obedecer a Ti. Então, Senhor, fala conosco. Amém. Irmãos, o tema é santidade e eu fiz um subtema, que é os frutos da sua santidade com Deus gera a santificação. E começando a falar um pouco de Daniel, né? Nesse contexto aqui, eu queria começar a falar dessa decisão de Daniel, que Daniel escolheu não se alimentar do alimento e da bebida que estava sendo servido para ele. Qual era o contexto? Nabucodonosor venceu e ele pediu que jovens fossem tirados de Jerusalém para trabalhar lá cativo no palácio. E esses jovens precisavam ser formosos de aparências, instruídos de ciência, entendidos de conhecimento, habilidades. E Daniel, né, judeu, jovem de linhagem nobre, foi levado cativo para trabalhar lá, a serviço do rei Nabucodonosor. E lá o rei, né, estimulou, né, determinou que eles deveriam se alimentar da comida e da bebida deles. Mas Daniel, conhecedor, né, se manteve íntegro. Né? Daniel escolheu não se contaminar, porque ele sabia, meus irmãos, que Babilônia era um lugar de povo pagão. Né? As coisas lá eram consagradas. Então, ele sabia que se ele comesse, ele bebesse daquela comida, ele ia estar desobedecendo a Deus. Amém? E ele escolheu, através de uma fé inabalável, mesmo diante de perder a vida dele. Ele poderia perder a vida dele, mas ele escolheu confiar no Senhor. E diante dessa decisão que Daniel fez, a gente vê o favor do Senhor, porque onde nós lemos, nós vemos que o Senhor Deus deu a Daniel graça e misericórdia. Então, mediante a obediência de Daniel, o Senhor colaborou para que tudo acontecesse e guardou e protegeu. E assim foi toda a vida de Daniel. Amém? E nesse momento da história de Daniel, era um momento muito difícil. Ele estava passando por um momento muito difícil, porque ele saiu da sua cultura, ele saiu do seu lugar, ele saiu de perto dos seus líderes. Ele poderia ter dito, eu não estou aqui perto dos meus líderes, então eu vou me alimentar do que estão me dando. Ainda mais os judeus, que a gente sabe que os judeus eles eram muito rígidos contra as leis, os mandamentos, né? Então, ele estava, eu não estou com os meus líderes, ele poderia sim se contaminar, mas ele escolheu não se contaminar. E Daniel, como eu falei, foi levado, né, para trabalhar na corte real. E ele foi fiel a Deus, e ele se recusou a adotar esses costumes pagãos, ele se manteve íntegro. E nessa noite, eu queria trazer para vocês 4 atitudes que nós cristãos, que também são frutos, geram frutos de intimidade. E essas 4 atitudes, elas nos levam a esse processo de santificação. Amém? E o primeiro ponto que eu queria trazer é: eu preciso buscar conhecer a Deus. Esse conhecimento, meu amado, ele está interligado ao quanto você está em comunhão com Deus. Não é uma atitude do dia que você confessou o nome de Jesus, não é um dia que aconteceu alguma coisa na sua vida e você resolveu ser santo, não. A santidade, ela é algo progressiva, que nós vamos todos os dias acrescentando até a eternidade. Porque é só na eternidade que nós vamos conseguir ser perfeitos em santidade. Mas enquanto eu e você estamos aqui, nós precisamos percorrer esse caminho. Mas eu não estou falando aqui de uma decisão que você tem que tomar.
Eu estou falando aqui de escolhas diárias que nós cristãos precisamos tomar. E essas escolhas diárias que produzem esse fruto de intimidade, que gera a santificação. Quando a gente olha para a vida de Daniel, a gente vê que Daniel buscava a Deus. Daniel orava 3 vezes ao dia, então ele era um exemplo de uma pessoa que se mostrou em devoção a Deus. Então ele poderia ter pensado que estava em outro lugar, que ele poderia fazer o que ele queria. Mas não, ele escolheu obedecer a Deus. Ele tinha um coração que amava o Senhor por aquilo que Deus era, pelo poder que Deus tinha para livrar ele do que ele tivesse que passar. Essa era a convicção que Daniel tinha. Essa é a convicção que eu e você precisamos ter no nosso coração. Que nós precisamos confiar em um Deus que tem poder. E a partir daí, a gente começa a partir do conhecimento de quem Deus é. Então, quanto mais você conhece a Deus, mais Ele te faz saber que o que não agrada o coração do Senhor. Então, nós devemos parar de nos alimentar, nós devemos parar de querer comer as coisas mundanas, de nos contaminar. E é incrível que, com o passar das gerações, né, agora é a geração alfa, né? Minha filha é a geração alfa. A tecnologia está cada vez mais acessível, né? E como a gente fala, a geração alfa, ela já é uma geração que ela já nasce sabendo mexendo nos aparelhos eletrônicos. Em segundos ela consegue mexer no celular, mas é algo que está inserido na geração dela, né? E em cada geração, o inimigo ele vai agindo de várias maneiras. Mas a gente está numa geração em que a contaminação ela está a milésimos de segundos. Porque basta um clique aqui no meu celular, muito rápido. Hoje é muito rápido e eu consigo me contaminar, eu consigo me alimentar das porcarias que estão no mundo. Há um clique, velocidade, quanto? Milésimos, quem conhece aí tecnologia. Então, essa geração é uma geração que ela consegue se contaminar muito rapidamente. Por quê? Porque a porta está se estreitando. Amém? E quanto mais a vinda do Senhor se aproxima, mais o inimigo fica sagaz para levar que quantos mais ele conseguir. Por isso é necessário uma vigilância. Amém? E nessa busca pelo conhecimento do Senhor, não adianta a gente tentar disfarçar quando a gente vai orar ao Senhor, quando a gente vai conversar com o Senhor. Nós precisamos ser autênticos. Nós, seres humanos, somos muito especialistas em criar máscaras, sabe? Nos ambientes que a gente chega. A gente consegue facilmente ser uma pessoa num canto e ser outra pessoa em outro canto. A gente consegue criar adornos, a gente consegue criar armaduras. E, às vezes, uma pessoa que te conhece aqui, se tu estiver em um outro ambiente, tu já muda totalmente, tu já é outra pessoa. Não tem pessoas que são assim? E nós temos essa capacidade, né? A gente vê muito assim na internet, no Instagram. Pessoas que mostram que são uma coisa ali, mas quando, na verdade, são outras. Então, o ser humano ela tem essa capacidade de se mascarar muito facilmente. Quem me conhece, inclusive, sabe que eu não gosto de Coca-Cola. Não gosto de Coca-Cola. Não me ofereça Coca-Cola que eu não gosto. Não tomo, de jeito nenhum. Mas as pessoas que me conhecem de verdade, se eu chegar na casa delas, elas não vão me oferecer Coca-Cola. Não é verdade? Porque elas sabem que eu não tomo. Vão me oferecer o quê? Ou um suco, ou o melhor, o São Gerardo, né? Que é mais delicioso. O negócio bom é São Gerardo. Mas Coca-Cola eu não tomo. Então, da mesma forma, é o nosso relacionamento com Deus. Quando nós começamos a namorar, quando nós começamos a ser amigos das pessoas, nós não conhecemos ainda aquela pessoa integralmente. A gente só vai conhecendo ela com o passar dos dias. Então, no dia que eu comecei a namorar com o Miguel, eu não sabia que ele não gostava de muitas coisas.
Aí um belo dia eu digo assim, Miguel, vamos comer isso? Não, eu não gosto. Ai, tu não gosta? Eu não sabia. Assim é o nosso crescimento de relacionamento, com tudo, com as nossas amizades. E com o Senhor não é diferente. Eu só vou saber o que não agrada o coração do Senhor se eu conhecê-lo. Se eu não conhecer, vai ser difícil, nós vamos ser levados. E o conhecimento, ele começa aqui, ó, na palavra. Amém? O mundo hoje, né, o problema, assim, que a gente, falando assim nas questões de que a gente precisa dizer para o Senhor quem nós somos. Mas nós vivemos num mundo hoje que as pessoas não sabem mais quem elas são, né? A gente vive num mundo que cada vez mais as pessoas precisam de terapia para saber quem elas são, quem eu sou, né? E é incrível como até às vezes a gente vê assim no Instagram, às vezes as pessoas postam assim, eu só tô bem com a minha saúde mental em dia se eu tiver feito a minha terapia, né? É muito comum. A necessidade que o mundo está tendo de conhecer quem é. E eu não estou condenando jamais a importância de você procurar um psicólogo, um psicanalista, quem seja. Inclusive, na igreja, quem é líder tem que ter habilidade para isso. Porque nós lidamos com pessoas. Pessoas carregam seus problemas. E nós, muitas vezes, precisamos ser psicanalistas, psicólogos, até psiquiatras. Porque tem gente que chega na igreja que, infelizmente, não é muito bom da cabeça. Mas a gente precisa lidar com essas pessoas também. Mas eu estou falando sobre a substituição que o mundo, né, e as pessoas, inclusive cristãs, estão fazendo, de substituir o lugar onde nós encontramos e resolvemos os nossos problemas e substituir o lugar para uma terapia de coisas que você só vai conseguir resolver aos pés do Senhor Jesus. Tem coisas que nós precisamos ouvir dele, saber dele, conhecer dele. E não há como você transferir esse conhecimento de Deus pelo conhecimento de outras coisas. Mas eu te digo uma coisa, se você quer se conhecer melhor, né, você precisa conhecer mais do divino. Deus vai te revelar quem você é. Deus vai abrir a sua mente para você entender coisas que você pode não entender. E isso hoje a gente sabe que é cobrado até num departamento de RH. Quando a gente vai fazer uma entrevista, a primeira coisa que eles perguntam, quem é você? Qual o seu objetivo? Como você se vê daqui a tantos anos? É muito comum isso. Por quê? Porque uma pessoa que ela não sabe quem ela é, que ela não tem objetivo de vida, ela vai contribuir o quê naquela empresa? Ela não vai ter nenhuma vontade de levantar cedo, porque ela não tem nenhuma motivação. Ela não tem o porquê ela trabalhar, então ela não vai colaborar naquela empresa. Então, assim, o mundo hoje sabe, nós precisamos saber quem nós somos. O conhecer do divino é o que vai te revelar. E se você tem dúvidas do que você é, se hoje eu estou te perguntando, você sabe quem você é? Você sabe aonde você quer chegar? Como você se vê daqui a 5 anos? Você já sabe? Eu te digo que as suas dúvidas, essa reconexão à sua origem, de quem você é, eu quero começar te dizendo, você é reflexo de Deus. Então, por que eu tenho que conhecer a Deus? Porque sem essa presença, sem eu conhecer a Deus, eu não consigo ser santo. Não há santificação sem a presença do Espírito Santo. E mais ainda eu te digo, sem essa santificação, você não verá a Deus. Você não verá a Deus. E é através dessa presença, queridos, que você alcança a verdade de ser santo. E que precisa ser quebrado, moldado. E eu quero te encorajar hoje a você conhecer mais do Senhor.
Mas para você conhecer, você precisa entender que você precisa ser moldado, você precisa ser quebrado. O segundo ponto que eu queria trazer hoje, que é um fruto de intimidade que te leva à santificação, é a conduta de obediência. Abra comigo, ainda em Daniel 3, 17 ao 26, nós vamos ler. Amém? Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abdenego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abdenego para os lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com suas capas e seus calções e seus chapéus e suas vestes e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram Sadraque, Mesaque e Abdenego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então, o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou e disse aos seus capitães: não lançamos 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e não há nenhuma lesão neles, e o aspecto do 4º homem é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do fogo ardente e falou e disse: Sadraque, Mesaque, Abdenego, servos dos Deus Altíssimos, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do fogo. Irmãos, o livramento que os companheiros de Daniel passaram, o contexto. O rei fez uma estátua de ouro e disse que decreto que todo homem que ouvisse buzina, pífaro, harpas, vários instrumentos, ouviu os instrumentos, se prostra e adora a estátua de ouro. Mas os companheiros disseram não. No 17 nós lemos que o Deus deles livrar eles. E assim o aconteceu. E o nome do Senhor foi glorificado nesse momento através de uma obediência dos companheiros de Daniel. Meu amado, vale a pena erguer uma bandeira de santidade em meio ao terror que essa geração vive hoje. Quando nós paramos para definir como santidade, nós vemos, é o ato de se consagrar, de tornar santo, se separar, é o que te aparta lá de fora. A santidade é uma conduta, é a minha forma de pensar. E não é algo que eu estou falando ser perfeito, não, porque essa perfeição nós só vamos conseguir nos céus, né? Mas é algo que a gente vai construindo no nosso dia a dia, em tudo que eu for fazer. Quando você sair daqui hoje, nessa noite, você vai se levantar e você vai para a sua casa, amém? Alguns vão lanchar, né, comer pizza, mas outros vão para a sua casa. E você sabe o caminho da sua casa, amém? Todos sabem o caminho da sua casa. Se você sair para um outro caminho, você sabe que você não vai chegar na sua casa. Assim é o caminhar à santidade.
a nossa conduta, o nosso caminho. A Bíblia, ela tem uma grande importância nisso. É aqui que entra a Bíblia, porque ela nos ensina o caminho para essa santidade. E Deus deseja que eu e você estejamos dispostos todos os dias, porque não adianta dividir, sabe? Não adianta você querer ter um padrão do céu aqui na igreja e não ter um padrão do céu aonde você está lá fora, no seu trabalho, com os seus amigos da faculdade. Não adianta, não combina. 1 Pedro 1,15 diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda vossa maneira de viver. Então não é só quando eu estou na igreja, não é só quando eu estou com os meus irmãos, é em toda a maneira de viver. Nessa corrida da santidade, nós temos várias decisões em meio às circunstâncias da vida. Todos nós passamos por desafios, né? Inclusive, quando eu e o Miguel fomos fazer aqui a gente teve um momento aqui que o pastor veio todos os pastores de todas as IEPs e eles começaram a perguntar algumas coisas sobre a doutrina da igreja. E uma das indagações que a gente tinha era justamente entender que iam chegar circunstâncias que iam ter pessoas falando mal da gente, porque todo pastor passa por isso. Pessoas que levantam falso testemunho, pessoas que tentam engodar, fazer fofoca, intriga. Dentro da igreja a gente tem o tempo todo isso, porque somos pessoas, erramos, e isso existe. Não adianta mentir, a gente sabe que existe. Né? Inclusive, muitas pessoas saem da igreja após fofocas e intrigas de outras pessoas. É comum isso acontecer dentro da igreja. Não era para acontecer, mas infelizmente acontece. E no meio dessa obediência, né, nós precisamos tomar decisões quando nós passamos por essas circunstâncias. E nesse dia, né, alguns pastores falaram para a gente: mas e aí, se uma pessoa chegar e falar que tu fez isso e tu fez aquilo, como é que tu vai fazer? Aí o negócio aperta. Porque você ser cristão, na hora que as pessoas levantam falso testemunho de você, é difícil. Alguém chega e diz uma mentira para ti, alguém chega para ti e diz assim: ei, pessoa tal falou mal de ti. Dá vontade de falar mal também, né? Mas não pode. Não pode. A conduta de um santo eu entrego nas mãos do Senhor. Estou aqui, caminhando para o céu. Essa é a conduta que a gente precisa ter. Mas muitas vezes nós aumentamos ainda mais. E aquilo que é desse tamanho fica desse tamanho. E aumenta e vai só aumentando as pessoas. Mas na nossa corrida para o céu, meu amado, nós precisamos obedecer e entender que nós corremos para o alto em obediência a Deus. Amém? Aleluia. Orem por mim. Estar aqui no púlpito é um desafio, irmãos. É um desafio porque nós precisamos estar ligados com aquilo que o Senhor nos revela, amém? E a gente precisa só se posicionar. Eu estou aqui no púlpito, né? Trazendo uma ministração para o seu coração, algo que o Senhor trouxe para o meu coração. Mas eu te digo, você também tem um púlpito. Poderia até ser esse aqui também. E onde é o teu púlpito? É onde Jesus te usa. É onde você está na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Lá é o teu púlpito também, você sabia? É onde o Senhor te usa. E eu creio que aqui dentro da nossa casa temos muitos intercessores em ascensão, pastores, evangelistas.
Mas por que nós não temos tantas opções de mãos para trabalhar para o reino? Falta de obediência e posicionamento. Infelizmente. Mas eu quero profetizar agora sobre a sua vida. Se as suas mãos precisam voltar a trabalhar, se a sua boca precisa voltar a interceder, se a sua boca precisa voltar a profetizar, que você possa receber do Senhor e voltar a trabalhar para serviço do Senhor, amém? Porque é para a honra e glória dele, meu amado. Né? Estar aqui é super desafiador, porque está todo mundo aqui olhando, eu não sei se eu estou assanhada, como é que eu estou. Isso é desafiador. Mas quando a gente chega um momento que a gente entende que é Deus que faz. Então você constrói e é Deus que te usa. Não é você. Quando nós entendemos que nós somos dependentes do Senhor, a gente entende que é Ele que fala e é Ele que faz. Nunca vão ser sobre nós, nunca vai ser sobre eu e você. Sempre vai ser sobre a manifestação do Espírito Santo sobre a minha e a sua vida. Então não tema, não tenha medo, obedeça, se posicione. São muitas pessoas que precisam estar na obra. Se posicione. Para fechar esse tópico da obediência, não tem como se santificar sem a obediência. A renúncia, vou repetir, a renúncia, para dar bem ênfase, é a renúncia. Né? A renúncia de estar no conforto, é a renúncia de estar confortável. É no desconforto que a gente precisa viver para a obra do Senhor. A renúncia é uma resposta que te leva à santificação. Tito 2,12 diz assim: essa graça nos ensina a abandonarmos as descrenças e as paixões mundanas e a vivermos neste mundo com uma vida prudente e dedicada a Deus. Próximo ponto. Um fruto de intimidade que te leva à santificação é a identidade de santo. 1 Tessalonicenses, queria pedir que você abrisse sua Bíblia. 1 Tessalonicenses 5:23. Aleluia. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa santificação, irmãos, ela alcança o que a pastora Célia falou há 2 domingos atrás. 3D, né? Espírito, alma e corpo. E assim, o espírito, a santificação no espírito, ela carrega quem eu sou. A alma, que é a fonte dos meus sentimentos, aquilo que como eu devo agir, né, aquilo que eu sinto, ela é como eu devo agir. Então ela carrega também a minha identidade. E aquilo que os outros veem também carrega a minha identidade, que é o meu corpo. Como eu estou, como eu me aparento, como eu sou também é uma identidade de santo. E o que é a identidade? A identidade são as nossas características que nos diferenciam de outras pessoas. Tem pessoas que têm os olhos mais apertados, outros têm os olhos maiores, outros têm os nariz mais finos. Essas características são que definem quem nós somos. Quando a gente é parado numa blitz, a primeira coisa que eles olham é o nosso rosto, a nossa imagem, aquilo que a gente é. E isso é a tua identidade. Mas a Bíblia fala que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso me diz que eu sou a imagem de santidade de Deus. Por quê? Porque Ele é santo. E é essa identidade que você precisa carregar. Amém?
aonde nós chegamos, onde você está, você se identifica como um reflexo de Deus. Queria abrir aqui um pequeno testemunho da minha vida. Quem está mais próximo de mim, do Miguel, sabe que quando a Annelise nasceu, nós empreendemos. Só que nós precisamos aprender a confiar ao Senhor, no Senhor, no sim e no não. Amém? E confiar no sim é muito fácil, quando tudo dá certo. É maravilhoso. Mas a gente precisa aprender a confiar também no não. E chegou o não. Chegou o momento, os desafios, e nós obedecemos a Deus. E aí eu voltei a trabalhar. Passou-se uns meses, eu tenho até esse testemunho também, mas não é para esse momento, para um outro momento do meu testemunho de como eu consegui o meu novo emprego. Mas o testemunho que eu queria contar para vocês é o que aconteceu nessa empresa que eu estou trabalhando. Para quem não sabe, eu sou farmacêutica, de profissão, né? Trabalho, me formei em 2017, 12 anos. E eu consegui um emprego numa empresa e eu passei por 30 dias de treinamento. Nessa empresa, quando a gente entra, a gente passa 30 dias treinando. Todos os dias, eu ia para um setor diferente da empresa, para conhecer a rotina, saber o que cada um faz. E depois que eu passei 10 dias na matriz, eu rodei todas as lojas, para me saber como é a maneira que toda empresa trabalha. É uma regra lá que eles têm da gente conhecer todo mundo. Na minha primeira reunião, eu estava aí lá na empresa, sou farmacêutica, eu sou gestora, né? Então, eu sou uma gerente de uma loja, eu comando uma equipe de vendas. E todo mês, a gente tem uma reunião mensal. Na primeira semana do mês, a gente tem uma reunião mensal para falar, realinhar sobre o faturamento do mês anterior, né? As lojas que cresceram, as lojas que baixaram, quanto vendeu. Uma reunião comercial. Na minha primeira reunião, no terceiro dia que eu estava em treinamento na empresa, eu só fui na reunião, só corpo presente, não precisava fazer nada. Mas aí, eu terminei o meu treinamento e comecei a ser a gestora da loja. No 5º dia do mês, foi o dia da minha primeira reunião. Só que nessa reunião, eu ainda não precisava falar nada. Nada. Por quê? Porque eu estava começando agora, e o relatório, dar conta, prestar conta, quem ia dar era a farmacêutica do mês anterior. Então, eu cheguei lá nessa reunião, puxei logo uma cadeirinha lá no cantinho, fiquei bem quietinha, peguei o meu caderninho, fingi assim que eu não conhecia quase ninguém, né? Não tinha conhecimento de ninguém, na verdade. E aí eu disse, Senhor, me ajuda, eu quero ficar bem quietinha nessa reunião. Não quero falar nada, não posso falar nada, eu sou novata, acabei de chegar. E não vou ser cobrada nada, então eu vou ficar aqui quietinha, bem aqui quietinha. Aí, pegou a palavra uma supervisora de um setor lá. Aí ela disse assim, gente, eu não queria falar sobre religião, mas Deus está me mandando falar algo. E aí ela começou. Começou a falar. Lembrando, era uma reunião comercial. E o Senhor falou no coração dela e ela começou a falar. Aí, quando ela terminou de falar, eu aqui, cabeça baixa, assim, bem quietinha, ela disse assim, se todos concordarem, eu queria pedir que a doutora Rosier fizesse uma oração, porque lá a gente chama o farmacêutico de doutor. Que a doutora Rosier fizesse uma oração. Irmãos, meu sangue foi todo pros pés. Eu não conhecia quase ninguém. Eu fiquei super nervosa. Todo mundo, eram umas 30 pessoas, todo mundo olhou para mim. Quem é a doutora Rosier? Sabe? Mesmo eu tendo passado por todo mundo, o estreito. E aí, meu Deus, comecei a me tremer todinha. Uma das donas, né, da empresa olhou assim. Ninguém sabia nem quem eu era, né? Mas, enfim. Aí, vamos ficar de pé, eu dizendo para lá, né, pessoal?
Vamos dar as mãos, tentando reduzir o meu nervosismo, né? Vamos orar o Pai Nosso. Aí começamos a orar. Quando a gente começou a orar o Pai Nosso, eu já comecei, meu Deus, quando terminar esse Pai Nosso, eu vou ter que orar. Meu Senhor, misericórdia, Senhor, me dá graça. Pedindo graça ao Senhor para me orar, na frente de uma ruma de gente desconhecido. Mas amém, eu orei. Não me pergunte o que eu orei. Eu não sei o que eu orei, eu só sei que eu orei. E eu saí orando, e só Deus sabe o que eu orei, mas eu orei. Foi um estreito grande. Mas o que é que eu quero falar com tudo isso? Com esse testemunho? Que aonde nós chegamos, amado, nós somos marcados. Aonde você chega, você é marcado. Você tem assim, uma bandeira. E aquela menina que pediu para me orar, eu nunca conheci ela antes da empresa. Ela não sabia que eu sempre fui da igreja, ela não sabia que eu ia ser consagrada, ela não sabia de nada da minha vida. Eu passei um dia no setor dela e ela mal ficou porque ela era supervisora e ficava rodando. Mas ela percebeu quem eu era, sem eu precisar falar nada, porque eu fui para lá para treinar. Então, entendam. Quando nós chegamos em um ambiente, nós não temos que ser moldados por aquele ambiente. Nós temos que moldar aquele ambiente, nós temos que mostrar quem nós somos. A Paola falou domingo uma coisa muito verdade. Quando nós nos posicionamos, muitas pessoas nos odeiam. Mas quando as pessoas conhecem quem nós somos, elas querem ser igual a nós. Mas, infelizmente, até em outras empresas, quando precisava de alguém para orar, chamava eu lá dentro do laboratório. Por quê? Porque eu me posicionava. E muitos cristãos dão mau exemplo dentro das empresas. Se metem em coisas que só misericórdia. Mas eu e você temos uma essência. Você precisa demonstrar quem você é. Aonde você chega. E quando eu parei para pensar nisso, eu disse, meu Deus, é uma coisa, assim, uma plenitude. É você entender que não é você. Não somos nós. A reunião foi numa quarta-feira. Aí quando foi à noite, umas 7h eu estava vindo aqui para a escola bíblica e eu recebi uma mensagem de uma farmacêutica. Ela é gerente lá na 13 de maio. E ela disse assim, Rosiane, eu nem te conheço, não sei nem, ainda não nos conhecemos direito. Mas só Deus sabe como eu cheguei naquela reunião. Eu cheguei naquela reunião com meu coração tão triste. Eu queria jogar tudo para o alto, eu queria desistir. Só Deus sabe como eu estava. Mas quando você começou a orar, e eu não sei nem o que eu orei, irmão. Eu não sei nem o que foi que eu orei. E ela disse, aquilo me trouxe uma paz. Me trouxe uma esperança tão grande. E eu saí dali totalmente diferente. Irmãos, é algo tão real quando nós nos posicionamos. Que depois daquele dia, a dona da empresa botou um decreto que todos os dias ela ia avisar no WhatsApp para todo mundo que está fazendo, para tudo. Vamos dar as mãos e vamos orar. E vamos clamar, porque as vendas estão baixas, por que não está indo para frente? Você tem noção do que um posicionamento seu é capaz de fazer dentro de um lugar? Se nós soubéssemos o poder que nós carregamos, não o poder que nós somos, mas o poder que nós carregamos, nós moveríamos céus e terras para o Senhor. Mas pela falta de consciência, obediência, posicionamento, nós nos misturamos. Nós ficamos iguais, nós perdemos a nossa identidade e nós passamos a ficar igual a qualquer um. Você precisa enxergar a beleza que é pertencer a Jesus.
Você precisa desfrutar daquilo que Deus tem para você. Pare de chegar. Às vezes a gente que está aqui no louvor, a gente chega aqui e a gente vê as pessoas, parecem que chegam assim num velório. Tão shows, tudo capenga. Meu amado, você pertence a um Deus tão grande, muito maior do que aquilo que você tem na sua mente. Como o salmista fala, cheguemos, pois, com confiança no trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia, graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O salmista fala, torna-me a dar a alegria da tua salvação, sustém-me com um espírito. Quarto ponto, para finalizar. O arrependimento rompe os desafios da santificação. 2 Coríntios 7:10 fala assim: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Na NVI fala que não é remorso, mas a tristeza do mundo produz a morte. Quando nós cometemos um pecado, a tristeza produzida pelo Espírito Santo de Deus em nós, ela envolve uma mudança de atitude. É uma mudança de rota, né? E aí nós nos voltamos contra o pecado. Isso sim é o arrependimento. Isso nos faz entender que no início, quando a gente começa o processo de santidade, causa um certo desconforto. Vem umas cutucadas do Espírito Santo, guiando a gente. O que a gente vai fazer? Opa! Porque eu poderia, meu amado, ter chegado ali naquela empresa e poderia ter ações, ser aquilo que eu não sou. Estou falando de uma pessoa que é cristã e tem ações, atitudes, a fala, a maneira de falar. Tudo isso reflete quem nós somos. E aí, quando você entende que você precisa ter esses desconfortos do Espírito Santo no início, até você seguir esse Santo Espírito, você entende que você precisa mudar de rota. Esse é o verdadeiro ponto do arrependimento, mudar de rota. Mudar e não voltar mais para aquele pecado. Mesmo caindo, né, você entende. E isso envolve, irmãos, processos de libertação. Por quê? Porque é uma guerra na nossa mente, o tempo todo. O tempo todo nós vivemos alma e espírito, é um ringue. É o tempo todo, alma e espírito, aquilo que eu penso. É uma batalha na nossa mente o tempo todo, porque é a nossa mente que vai sendo guiada. E daí a gente vê a importância que tem a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é fundamental para a renovação da sua mente. Se você não se alimenta da palavra de Deus, você não consegue renovar a sua mente. E aí, nesse ringue de luta, quem vai vencer é o pecado. É um aprendizado. E é fazendo a vontade de Deus que você encontra a plenitude de quem te chamou. Finalizando, eu queria dar 2 exemplos desse arrependimento. Quando nós vemos Judas, né, um exemplo na Bíblia. Judas, ele até chegou a se arrepender. Quando ele viu que Jesus foi condenado, ele jogou lá as moedas, se arrependeu. Mas o arrependimento de Judas era um remorso. E esse remorso levou à morte. Como lemos agora, que a tristeza do mundo ela produz a morte. E Judas foi levado à morte. Mas quando nós olhamos para Pedro, João 21, 15 e 17, Pedro é testado. Quando Jesus, aquele momento que Jesus pergunta, né? Não vamos abrir para não se prolongar. Quando Jesus pergunta se Pedro ama. E ele diz que ama. E fala mais ainda que ele tem que amar. E fala também do serviço do Senhor. Apacenta as minhas ovelhas.
Então, nesse momento, nós vemos que o Senhor diz a Pedro que ele deve primeiro ter o amor pelo Senhor. E quando nós vemos o momento que Pedro nega Jesus, lá em Lucas 22, 54, 62, no momento em que o galo toca, né, Miguel? Meu marido fez uma varredura aqui na minha palavra, e ele me lembrou isso, né? Me falou disso, que o galo, na verdade, não era o animal galo, quando toca. É uma trombeta romana chamada galicínio, cujo som era comparado ao canto de um galo. Então, nesse momento que o galo canta, Pedro olha para o Senhor olha para Pedro, e ele chora amargamente. Mas, amado, Pedro se arrependeu e ele teve conserto para ele. Porque Pedro amava o mestre. Ele não disse que amava, ele amava. Mas ele, naquele momento, estava fraco, estava com medo, estava assustado. Quando as pessoas começaram a dizer na hora que iam crucificar Jesus, ei, você também estava com ele. Ele ficou assustado. E aí ele pecou. Mas houve um novo conserto. E esse conserto que houve para Pedro e para todos os discípulos, ele alcança eu e você hoje. Que é Hebreus 9,15, quando fala que Jesus foi o mediador, que quando ele morreu, a sua morte pôde nos redimir dos nossos pecados. Então, nesse momento que ocorre a morte de Jesus, o Espírito Santo vem. E quando o Espírito Santo vem, ele traz a presença. E é essa presença que nos santifica. Ele teve a regeneração de Pedro. E eu te pergunto, durante o teu dia, quantos galos aí precisam tocar para tu saber que tu está errando, que tu está pecando? Para que você entenda que você pecou. Pedro errou, se arrependeu e lhe foi gerado vida. Porque ele foi um dos maiores líderes da Igreja de Cristo após a ressurreição de Jesus. Os olhos do Senhor para Pedro eram de um grande evangelista na terra. Então você também precisa acreditar ao seu respeito, naquilo que Deus fala. Finalizando, hoje na ministração eu trouxe um pouco sobre a vida de Daniel, seus amigos, e tantos outros na palavra, que apontam, foram vidas que tiveram um sentido real para a qual nasceram. Mas isso dependeu de uma resposta a tudo que eles foram apresentados. Irmãos, assim como Pedro, todos nós precisamos passar por esse processo de santificação. Nossa caminhada é vencer barreiras para progredir, avançar. E nós temos escolhas diárias que nós vamos, no decorrer da nossa vida cristã, precisando tomar essas escolhas. Peço que você fique de pé, para que possamos orar. Esse negócio da caminhada, eu lembrei da minha filha, Annelise. Quando a gente vai ao shopping, quando ela era bem pequenininha, quando ela chegava de frente para a escada rolante, ela dava um grito, tinha medo. E eu, como uma mãe muito coruja, pegava logo ela nos meus braços, tentava me equilibrar e subia com ela nos braços. Mas um dia, o Miguel disse assim, Annelise, que o Miguel bota mais a menina, né? Suba, eu vou lhe segurar, eu vou segurar a sua mãe e você vai subir. E eu morrendo de medo dessa menina enganchar os pés nessa escada rolante. Mas o Miguel é do arrisca, eu sou a do medrosa. E aí ele segurou a mão dela e ela subiu e foi, tentou se equilibrar. Hoje, quando a gente vai no shopping, ela não quer mais ir para o braço. Ela quer subir na escada rolante. Porque ela sabe onde é que ela vai segurar, ela sabe como ela vai se equilibrar. Meu amado, nossa vida cristã é assim também. A gente confia no Pai,
Confia no Pai. Dá os primeiros passos e tá ali andando, a vida tá andando e você pisa. E aí vai chegar o momento que você consegue se equilibrar, você sabe onde segurar, o Espírito Santo te segura e tu vai subindo. E dá certinho, porque é a escada para o céu. A nossa era no shopping, mas é a escada do céu. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Vamos cantar. Queria chamar o meu marido para fazer essa oração pela sua vida. Bendito seja teu nome, Jesus. Tu és grande, tu és poderoso, Senhor. Amado da nossa alma. Aleluia. Aleluia. Feche seus olhos. Peça ao Senhor que abra a sua mente, o seu coração. Mediante essa mensagem, essa reflexão que o Senhor trouxe ao seu coração, que você possa refletir e pedir ao Senhor discernimento. Aleluia. Qual é o posicionamento que você precisa tomar? O meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no santo dos santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. O meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no santo dos santos. Tenho sede de Deus,
mais de Deus. Aleluia! Como bem foi falado aqui, a vida de Daniel e seus amigos, né? E a palavra do Senhor também nos aponta vários e vários outros homens e mulheres que por causa da santidade viveram, desfrutaram daquilo que nasceram para viver. Porque como a gente sempre tem falado, o homem, só existe um lugar onde o homem ou a mulher ele é completo. E esse lugar se chama no centro da vontade do Senhor. E o que eu acho incrível é que, apesar de Deus ser tão poderoso, tão grandioso, Ele espera que eu e você, a gente adentre, acesse esse lugar. Acesse esse lugar onde nós somos completos, onde nós podemos viver a completude daquilo que nós nascemos para viver. Apesar de que nós não conseguiremos alcançar a perfeição aqui na terra, como já tem sido falado há muitos domingos, mas é possível ter uma vida de santidade, uma vida que agrada ao Senhor. E como a Rosê bem frisou aqui essa noite, essa vida ela não só é possível, como ela é apontada o caminho. E o que eu acho mais fantástico quando a gente estuda sobre a palavra de Deus, estuda sobre Jesus, sobre o Senhor, é que Ele não só aponta o caminho, como Ele vem no caminho. E assim foi um dos textos que ela usou, lá em Sadraque, Mesaque e Abednego, onde o próprio ímpio, né, o rei, olhou e viu um homem ele, semelhante ao filho dos deuses. Ele, como era um homem pagão, ele não sabia que aquele homem era o próprio Deus ali na pessoa de Jesus. E aí ele compara com aquilo que ele acha de maior, o grau mais alto, mais alto nível de santidade, semelhante ao filho dos deuses. E o que eu acho fantástico, sabe o que é? É que eu e você carregamos essa essência, e por isso nós somos semelhantes, não ao filho dos deuses, mas ao filho do Deus Criador dos céus e da terra. E como foi falado aqui essa noite, a santidade ela é vivida debaixo de uma entrega, debaixo de uma intimidade com Deus. E nós precisamos sim almejar viver isso. Precisamos sim desejar alinhar o nosso coração com essa verdade. E o que nos falta? A todo tempo nós temos ministrado sobre isso e a todo tempo nós temos entendido de que o Evangelho ele é apresentado, mas ele requer uma resposta. E é a tua resposta que vai definir onde é que você vai chegar. Porque como eu tenho falado há muito tempo, até ouvido alguns aí usarem essa mesma expressão, aquilo que depende de Deus já está tudo pronto. Mas a grande convicção que nós precisamos ter é que Deus não nos chamou para ter uma vida de fracasso, para sermos fracassados. Por mais que estejamos passando por momentos, por dias a qual o nosso coração está distante da realidade que o Senhor tem, mas quando nós alinhamos o nosso coração, existe uma perspectiva onde nós podemos viver no centro da sua vontade. E a intimidade, ela produz essa santificação. E os 4 pontos que a Rosê usou aqui foi, primeiro, conhecimento de Deus. Segundo, uma conduta de obediência. Terceiro, uma identidade de santo. E quarto, o arrependimento. Porque ele vai romper com os desafios. Como está o teu coração, amada igreja? Não sei se está gravando ainda, mas se estiver, como está o teu coração? Você que vai assistir aí a essa pregação. Existe um padrão onde o Senhor ele quer se apresentar para mim e para você. Mas como o texto bíblico fala, sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém vai conseguir chegar a esse padrão a qual o Senhor ele tem esperado que eu e você venhamos adentrar. Ainda há lugar para você. Há lugar para você voltar a viver o centro da vontade do Senhor. Realmente, principalmente nós como líderes, que nós conseguimos fazer uma análise da vida de muitas pessoas que estão ao nosso redor, a gente vê o potencial que as pessoas têm, mas por causa de coisas às vezes tão pequenas, desistiram do sonho e do projeto de Deus.
Mas eu digo com muita propriedade, o teu lugar ainda está vazio da mesma forma que você deixou. Precisa você voltar. Voltar para o centro da vontade do Senhor, voltar a sonhar os sonhos de Deus. Daniel, a Bíblia diz que o Senhor deu uma graça maior para ele. Mas não é porque ele era melhor do que os outros, não. É porque ele decidiu viver. Ele decidiu entregar o coração dele. Pedro nunca foi comparado como o melhor dos apóstolos. Nunca. Você vai estudar, você vai ver isso. Pelo contrário, era um explosivo, era aquele que estava lá, era um impossível. Mas ele entregou o coração ao Senhor de uma tal forma que no dia da sua morte, a história diz que ele olhou para a situação e disse assim: eu não sou digno de morrer igual ao meu Senhor, me crucifique de cabeça para baixo. E a história diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. De tão grande convicção que ele chegou, porque ele decidiu escolher a presença do Senhor. Porque ele decidiu viver uma vida de santidade. E todo aquele que vive uma vida de santidade está colhendo dos frutos desta vida. Como está o teu coração? Talvez você chegou aqui essa noite sem nem saber, nem quem ia pregar. Quanto mais que mensagem que seria anunciada, mas existe uma mensagem para você nessa noite de dizer que o Senhor, Ele conta contigo. Ele conta com o posicionamento teu. E a Rosi acabou de pedir aqui que ela quer cantar mais um louvor, mas eu quero te fazer um convite. Primeiro, para você que paralisou no tempo, essa vida de viver no centro da vontade do Senhor, não deixa que Satanás coloque no seu coração dizendo que não é para você não. Pelo contrário, é para você sim. Onde é o seu altar? Onde está sendo o seu altar? Deus quer te usar. Deus quer usar a sua vida exatamente onde você está. Porque poderia ter sido outro, Deus poderia ter escolhido outro, mas não, Ele escolheu você. Uma multidão de pessoas poderia estar aqui essa noite, mas Deus trouxe você aqui. Se Ele trouxe você aqui é porque Ele tem algo para fazer exatamente no seu coração. E nós queremos orar por você. Em nome de Jesus, faremos 2 convites. Você que parou, não quero saber qual foi o motivo. Não sou juiz de ninguém, nós não somos juiz de ninguém, mas você sente que precisa retomar essa vida com profundidade. Sai do seu lugar, vem aqui para frente que a gente vai orar por você. Tem aqui os pastores aqui para orar por você. E se você ainda não teve essa oportunidade de viver esse nível de vida onde você tem um entendimento de que Deus se importa. Eu fui muito ministrado, tive a oportunidade, o privilégio de fazer algumas correções aí na mensagem da Rosê, mas eu fui muito ministrado. Só ajustar algumas coisas como o galo, né? Mas eu fui muito ministrado porque eu vejo que Deus está falando com quem está liberando o coração. E o que eu acho fantástico é que Ele não escolhe quem é, que Ele vai liberar aquilo que Ele quer liberar, mas Ele espera que alguém se posicione. E Ele espera o seu posicionamento hoje. Uma vida de santidade, ela vai fazer total diferença em quem você é.